Deputado, eu queria fazer uma pergunta sobre a anistia, mas antes eu queria dar um voto de apoio ao senhor, que não é só um voto de apoio ao senhor, é um voto de apoio à liberdade de expressão. Eu não lembro qual o autor que falou que toda decadência cultural pressupõe a literalidade absoluta. Literalidade absoluta é o sujeito que não entende metáfora, que não entende ironia, que não entende hipérbole. E aí eu quero fazer uma defesa do senhor, mas uma defesa da liberdade de expressão, da ironia, da hipérbole, de recursos literários. Dizer bastante claramente, quem de alguma maneira sórdida e vil ofereceu Gleisi Hoffmann como moeda de troca política em nome da sua beleza foi Lula, não foi o senhor. O senhor fez uma ironia em relação à oferta abjeta de Lula. Agora, eu não vi nenhum jornalista, nenhum deputado, nenhum senador pedindo o impeachment do Lula porque ele ofereceu a beleza de uma mulher, suposta beleza de uma mulher, no caso da Gleisi Hoffmann, como moeda de troca de negociações políticas. Isso tem nome. Isso chama-se prostituição. Quer você goste ou não, telespectador de prostituição, quer você anue ou não, isso é prostituição, falando em nome de terceiros. Quem subjugou o nome da Gleisi Hoffmann a praticamente uma prostituta foi Lula. O Gaia simplesmente fez uma ironia. Agora, se um escritor, se um youtuber, se um poeta, se um caricaturista, se um humorista não poder fazer uma ironia com uma fala objeta de um político, e ele que é punido pela fala objeta do político, então a gente está diante ou de juízes absolutamente analfabetos funcionais que não conseguem encontrar uma ironia numa fala, ou de juízes carrascos, que eu acho que é o caso do Brasil. Juízes carrascos eu não falo só do Supremo ou do TSE, eu falo, inclusive, da tribuna da grande mídia. Dito essa defesa, não só do senhor, mas de toda a liberdade de expressão, aí eu faço essa pergunta. A anistia, ao que tudo indica, já tem quórum suficiente para ser aprovada na Câmara dos Deputados. A questão que se coloca é: o STF já disse que vai barrar. O STF diz o tempo inteiro que, eventualmente, nem foram apuradas ainda as responsabilidades daqueles acusados de golpe do 8 de janeiro. A gente está tendo agora a premissa da possibilidade, que é concreta, real, do Alexandre de Moraes não poder nem pisar nos Estados Unidos se ele for enquadrado na lei Magnitsky, que fala de pessoas que ultrapassaram os direitos humanos em seus respectivos países, né? Então, me faz um prognóstico do futuro. Se o STF barra, se o Alcolumbre barra, se o próprio Congresso, instituições mais altas que o Congresso, barram a anistia, e aí o que vai restar para a gente fazer? Porque o STF parece estar esticando a corda e não está nem aí. A gente está vendo o mundo inteiro saber que existe uma tirania do Brasil, mas o STF fala que é uma conspiração global de extrema-direita para atacar a soberania do país. Se a anistia é aprovada, mas é barrada institucionalmente, o que vai restar a gente fazer? Adriles, essa é uma preocupação que a gente tem mesmo, né? Afinal de contas, não é só anistia. Nós podemos aqui começar a listar dezenas de projetos, PECs, decisões tomadas pelo Congresso, que simplesmente, com uma caneta, foram anuladas pela Suprema Corte. Nós temos casos absurdos, como, por exemplo, quando aprovamos e derrubamos o veto da Dilma, aprovando o voto impresso. O STF vai lá e decidiu que o voto impresso era inconstitucional. Mas a gente tem que travar uma batalha de cada vez. Nós estamos vendo que a atmosfera, o ambiente está ficando insustentável. A anistia está se tornando uma pauta de clamor popular da maioria da população brasileira. Então nós temos que primeiro focar uma batalha de cada vez. A gente não vai conseguir vencer a guerra agora. Vamos vencer essa batalha. Aprovando na Câmara dos Deputados, nós teremos uma outra batalha, que é aprovar a anistia no Senado. Depois do Senado, vem a questão do Lula, né, do veto, que eu tenho certeza que virá. Depois do veto, nós vamos ter que fazer aquela maioria que é de 4/5, 3/5, né? Que é muito difícil, mas nós vamos trabalhar para conseguir isso. Então, será um processo onde nós teremos que ir para as ruas muitas vezes, haverá uma mobilização popular como jamais vista antes, e se depois disso tudo, a Suprema Corte, nesse ambiente já desgastado, né, nesse barril de pólvoras que virou o Brasil, se depois disso tudo, de milhões de pessoas nas ruas, de todo o Congresso votando a favor, derrubando o veto, e mesmo assim o Congresso for lá e decidir que é inconstitucional ou anular essa decisão do Congresso, ele vai estar acendendo o pavio. E aí é uma equação, os fatores envolvendo essa equação são tantos que é difícil calcular o que poderá acontecer. Uma coisa eu garanto, a corda está sendo esticada muito, assim, ao ponto de não entendermos como não houve uma ruptura ainda.
E talvez é justamente isso o que falta. Vai ver, é justamente faltar ir lá e derrubar um projeto que é justamente para acabar com o sofrimento dessas pessoas que estão sendo condenadas a 16, 17 anos, como aquela mulher, a Débora, né, que pintou batom na estátua. Isso é um absurdo. O Brasil inteiro está vendo que isso é pura maldade, isso é vingança, isso é perverso. E se depois disso tudo, de toda a mobilização do Congresso, que somos os verdadeiros representantes eleitos, eles forem lá ainda derrubarem essa decisão de alguma forma, olha, sinceramente, eu não sei o que poderia acontecer. Mas é aquilo que eu estou falando, o Brasil está virando barril de pólvora, que mais cedo ou mais tarde esse barril vai explodir.